Boa noite. Vamos aguardar a André entrar. Boa noite, Gilberto, tudo bom? Vamos aguardar só a André entrar. Hoje nós vamos falar sobre contratos rurais, aquelas modalidades de contratos mais utilizadas pelo produtor rural. A Andréia já entrou. Boa noite, Andréia. Vou colocar o meu fone aqui. Boa noite, Fer, tudo bom? Estou aguardando a nossa convidada de hoje, a Andréia Ribeiro, que é advogada, especialista em direito tributário, direito imobiliário, direito notarial e registral. Ela é uma advogada atuante em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Boa noite, Fernando, tudo bom? Hoje a gente vai tratar das principais modalidades de contratos utilizados pelos produtores rurais. Contratos de arrendamento, contratos de parceria, comodato, condomínio. A Andréia, ela é uma advogada especialista nessa área pela atuação, pela prática mesmo, porque vários colegas de advogados enviam contratos para ela revisar, para ela elaborar. Então, ela adquiriu na prática essa experiência e ela vem aqui contribuir conosco hoje
para dar algumas dicas bem práticas para o produtor rural começar a pensar a respeito disso, da importância de ter um contrato bem elaborado, para evitar problemas lá na frente. Quando a gente tem um contrato bem feito, às vezes a gente evita ter que entrar na justiça. E é isso que a Andréia vem fazer hoje aqui. A Andréia até já estava online. Andréia, se quiser pedir para participar, é só apertar aí para participar e entrar na live. E eu não conheço a Andréia pessoalmente, é a primeira convidada que eu conheço ela virtualmente, mas como a gente falou, a gente às vezes já se conversa tanto que quando a gente se vê até parece que conhece pessoalmente, né? Eu tive uma reunião com ela na segunda-feira e era engraçado que a sincronia era como se a gente já tivesse conhecido há um tempo. É a primeira convidada que eu não conheço, que eu só conheço pela internet, eu a sigo. Eu gosto bastante do seu conteúdo e até quem não a conhece, se quiser entrar no perfil dela, dar uma olhada e a seguir, eu super indico. Ela dá bastante dicas bem práticas, ela consegue sintetizar muitas coisas importantes no nosso dia a dia, principalmente na parte de contratos. Ela já pediu para participar. Boa noite, Vilaine, tudo bom? A Andréia já está entrando, vamos só aguardar. Aí, agora foi. Aí. Eu Tudo tive bom, que sair e André? entrar de novo. Boa noite. E aí, tudo Deixa eu bom? subir aqui para enquadrar Uhum. melhor. Aí. Eu. Pode continuar, não vou interromper. Não, eu estava só te apresentando. Eu falei que você é a nossa primeira convidada que eu não conheço pessoalmente, mas eu te sigo no Instagram, curto demais você, seu posicionamento, a forma como você explica, muito prática, muito clara. Igual você fala, suas prosas é para qualquer um entender mesmo, né? Ai, muito E, obrigada. e assim, por que que eu quis conversar um pouquinho sobre contratos? O que que eu vejo? Ali, igual ali na Rural Organiza que a gente tem os clientes, são clientes que são, muitas vezes têm formação acadêmica, outras vezes não, mas são clientes bem esclarecidos, porém eles não conseguem traduzir no contrato aquilo que eles executam de fato. Eles têm muita dificuldade para, às vezes, passar o que eles querem, o que eu vejo também é muitas vezes eles não entendem o contrato fala. Você pergunta qual que é a sua forma de exploração, eles não sabem. Aí eu falo, não, então me traz o contrato para eu tentar entender. Aí eu vejo o contrato e falo, ah, então lá é assim. Ele, não, a gente não faz assim, não. Ou seja, muitas vezes o contrato é de um jeito, na prática é de outro. Então, assim, essas problemáticas eu queria trazer um pouquinho aqui para a gente discutir. Eu não sei se você tem algum caso emblemático que você quer compartilhar, que você acha legal. Assim, alguém que Ó, você. Pode falar. não, você começou falando que às vezes você pega o contrato, né? Eu fiz uma consultoria há poucos dias, que é muito comum o que aconteceu nessa consultoria de agora. O contrato, ele não era nem uma coisa e nem outra. Ele não era nem de parceria, nem de comodato e nem de arrendamento. Era um monstro. E aí ninguém está seguro. E aí, Adriano, nós precisamos fazer esse produtor rural entender dentro da realidade dele. E a realidade dele é a prática. Você falou que pega uma coisa e pergunta é outra. Daí a importância de nós conhecermos a atividade rural praticada na propriedade. Por quê? Porque tem coisa que, assim que como para nós são óbvias, para o produtor é tão óbvio que ele não nos fala e faz toda a diferença dentro do Hum, contrato. Então, é fundamental que conheça a realidade daquela atividade. E tem uma outra questão, não precisa você ser da vida rural, tem que ter uma prática, tem que ter um conhecimento. Mas, por exemplo, uma mesma atividade exercida por um produtor e por outro é diferente, o procedimento é diferente, e aí o contrato já vai ser diferente. O que a lei não determina, não impõe como seja. Então, uhum. isto tudo tem que ser analisado. Não, eu entendi. E assim, eu até fiz essa pergunta de forma indireta para você. Por exemplo, né? O produtor ele é dono da terra, porém ele não consegue explorar, ele não tem recurso, ou ele não quer, também não interessa, mas ele tem um amigo que ele pode
se tornar parceiro dele, companheiro, não sei como que a gente pode chamar nesse caso. E ele fala assim, fulano, vamos fazer o seguinte, você não quer explorar minha terra, a gente divide meio a meio da despesa, meio a meio da receita. Isso aqui tem demais. Que tipo de contrato eles tinham que formalizar? Então, nós até conversamos sobre isso, né? Este contrato é o contrato de parceria, não é o contrato de condomínio rural. Não é. Existem momentos para esse contrato de condomínio rural. Tem que ver se cabe. Você falou a respeito da questão tributária, que às vezes precisa formar um condomínio para poder fazer a divisão certinha das despesas. Contudo, tem que ter a parceria. O condomínio, vou me permitir falar um pouquinho do condomínio. O condomínio, geralmente, ele acontece quando houve inventário. E aí os herdeiros estão com uma propriedade que a gente fala que pode ser pró-diviso ou indiviso, que é quando a propriedade ela não tem condições de dividir, ou quando todo mundo é dono de todo mundo, de tudo, e aí faz-se um contrato, mas são proprietários em comum. São comuns ali os proprietários. O de parceria, não. A parceria, ela vamos dizer assim, que é 100%, não tem uma cota fração. Então, quando nós pegamos um contrato de parceria que, na verdade, está lá tudo denominado condomínio, não está certo. Né? Aí nós temos que verificar se aquilo, às vezes, dependendo da localidade, tem uma orientação para que seja feita para facilitar a parte contábil. Por isso que é importante nós, eu digo da parte jurídica, não trabalharmos sozinhos. Por quê? Porque ninguém é dono da verdade. Se tem uma coisa que eu aprendi no direito, é isto. Às vezes, o que acontece? A forma de trabalho dos contadores daquele estado, daquela cidade, daquela região, requer que a gente adapte o nosso trabalho, o nosso contrato, para que de fato case e consiga proteger o negócio, a parte e os clientes de uma forma geral. Então, assim, não dá. O que acontece muito? Os prestadores de serviços trabalharem de forma isolada. Não vai funcionar, vai dar problema. Ou na Receita, ou no IBAMA, em algum lugar vai dar problema. E aqui no contrato não é diferente. Em qualquer contrato, na verdade. E por quê? Porque o que nós colocamos no papel não pode ser um faz de conta. Eu tenho algumas premissas que eu levo para mim, que é assim, todo contrato tem que ser feito pensando que ele vai ser questionado no judiciário. E aí, se ele for questionado no judiciário, ele vai proteger as partes? E eu digo as partes porque não basta proteger a parte que nos contratou para elaborar, porque o juiz vai verificar que aquilo está tendencioso. E aí nós não vamos estar protegendo o nosso cliente, muito pelo contrário. Nós iremos desprotegê-lo, prejudicá-lo. Então, o contrato ele tem que ser feito de real, a forma real, ainda que seja necessário fazer N reuniões. Por quê? Porque a regra não é não ter problema. A regra é ter problema. Ao final do contrato ou no transcurso do contrato, em algum momento, uma das partes vai ficar insatisfeita. E se tiver lacuna, vai dar pano para manga. Então, sim, é necessário que haja um conhecimento das partes, de quem está elaborando, haja um conjunto, haja uma sintonia, né? Me perdoa, meu telefone está tocando. Eu tenho outra questão que perdi meu raciocínio. Não é nenhum método, voltando, não é nenhum método, não é nenhum... É o que eu adotei para mim, um checklist mental para eu poder fazer os contratos. Qualquer contrato rural um trinômio, partes, propriedade e atividade. Você vai nas partes, você vai na propriedade e você vai na atividade econômica praticada. E aí você puxa a linha para ver o que vem de cada uma delas. Só assim a gente consegue proteger. Não vai estar redondo. Nunca. É muito difícil o trinômio estar redondo. Mas nós somos obrigados a ter conhecimento suficiente para tentar proteger o nosso cliente dentro da realidade dele. Porque às vezes fazer o certinho você não trabalha. Né? Entendi.
Não, entendi. Você me respondeu super bem. E assim, uma dúvida que me surgiu você falando aí, já teve algum contrato seu que foi questionado judicialmente ou até hoje você teve essa sorte de não? Ó, já teve um que quando voltou, eu falei, vamos ficar tranquilos porque a parte vai nos procurar para fazer o acordo, né? Uhum. Ele veio, aí depois a outra parte ela nos procurou e aí eu conversei, aí ameaçou ir para o judiciário e meu não voltou, assim, sendo muito Uhum. Aham. objetiva, né? Que eu Uhum. elaborei não, mas já peguei muitos que estão sendo questionados, muitos Uhum. para fazer revisão, para saber o que, que dá para alegar, o que, que não dá para alegar, porque a maioria dos advogados, ele não sabe mesmo o contrato agrário. Então, quando o contrato ele vai ser questionado judicialmente, ele tem que parar a vida dele para estudar, para saber aquilo ali, como que está de fato. Aí me contrata, eu já olho e falo o que dá, o que não dá para fazer. Agora, meu mesmo, eu procuro não judicializar, Adriana. Eu faço de tudo Uhum. para não judicializar, sabe? Dentro, explico, converso com as partes. Não é a parte, não é a coisa mais inteligente se fazer, judicializar. Infelizmente, existem situações que o desgaste é tão grande que as pessoas, elas pagam para brigar, né? E aí, nessa situação, eu tenho como política tentar fazer o tempo passar um pouco para ver se os ânimos acalmam e aí para nós tentarmos um acordo, transigir de alguma forma. Porque, e tem uma outra questão, as regiões, os vizinhos, os lindeiros, são de famílias conhecidas, geralmente. E aí tem desgaste da relação, não é interessante. Então, sempre Uhum. pontuo muito isso. O interessante é nós fazermos um acordo, diminuir o desgaste, aborrecimento, dor de cabeça, porque quem não está acostumado com o judiciário, uma audiência é tensa, né? Então, assim, é, é assim nós vamos indo, né? É, assim, eu sei que você vai falar mais no final, mas assim, você me falou uma frase uma hora na nossa conversa que me chamou a atenção. Você falou que às vezes os colegas acham que tendo, por ter aqui o código, o Estatuto da Terra, na dúvida o juiz vai proteger a parte, o cliente dele. E esse, na dúvida, muitas vezes não acontece isso, né? Então você sempre fala deixar muito claras as coisas no contrato, né? Sim, porque assim, não dá para dar um desperto hoje em dia, né? Temos que fazer as coisas certas e estipular o que é correto. E nessa de tentar ser esperto, existem ou por desconhecimento ou por tentar ser esperto, eu pego muito contrato com lacunas. Com lacunas que se for para o judiciário, a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe qual vai ser o entendimento do judiciário. Pode ser até que seja favorável, mas tem a questão do desgaste. Então eu sempre deixo muito claro, nós vamos fazer, tem contratos que eles são manuais, que eu faço um manual. Por quê? Para poder não ter desgaste na relação. Contratos de 10 anos, por exemplo. Né? Tem contratos e contratos. Tem contratos que o proprietário nem está na terra, mora em outro estado. Tem proprietários, tem contratos que as partes têm um apego à propriedade. Eu fiz um contrato que o arrendador, ele queria visitar periodicamente a propriedade. Isso pode dar problema, porque o arrendatário pode se sentir ali que está sendo vigiado. Então, eu fiz questão de vamos regularizar isso daqui, vamos ver como que isso vai funcionar, para que ninguém Esse se é o da sinta mal visita da depois. cachoeira que você falou? Ele queria entrar lá todo dia para ir na cachoeira, né? Esse E daí é um mesmo. detalhe assim que me chamou a atenção, porque realmente as pessoas. Meu sogro mesmo, ele tem uma terra que ele arrenda e lá ele tem a parte do pesqueiro, vamos dizer assim, né? E eles vão lá, né? E a sede ali em si ficou para o uso do meu sogro, mas eu nem sei como que eles previram isso no contrato. Mas é isso que você falou, é interessante, já que ele quer usar ali, já que ele quer adentrar lá, é bom estipular até a periodicidade para depois o outro não É. ficar reclamando e não O dar que eu problema, sempre. né? Não dá problema. O que eu sempre falo para os advogados parceiros meus, como eu falei para você, eu tenho muitos. 70% são parcerias que eu tenho de outros estados, então eu atendo outros advogados. Eu sempre explico o seguinte: nós podemos fazer um contrato, mais ou menos.
Nós podemos, mas nós não devemos, porque quando esse contrato der problema, ele vai voltar. Se ele voltar, ótimo, porque aí nós resolvemos. Se ele não voltar, qual a sua credibilidade? O Brasil é um curral, né? Então, assim, tem assuntos que não são gostosos de tratar, mas nós precisamos tratar. Então, somos advogados, não tem que ter medo de perguntar. Já aviso antes. Seu fulano, eu vou lhe fazer algumas perguntas, são umas perguntas que são um pouco invasivas, mas eu vou fazer por conta disso, 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 disso. Se o senhor quiser me responder, eu vou conseguir lhe dar uma contrapartida melhor dentro do contrato. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. E é isso, quanto é isso? O que faz isso? Não. E vamos fazer, e vamos colocando. Pergunto até saúde. Pergunto. Cliente muito idoso, 90 e poucos anos, o senhor tem problema do quê? Ah, hipertenso, não sei o que, sua esposa. Por quê? Porque um contrato longo, os filhos têm que assumir. Às vezes os filhos não estão nem aqui. Não estão? Então, vamos ver aí quem que vai fazer essa transição. Tem que ter isso, Adriana. Tem que ter isso. Não adianta deixar lá assim que os herdeiros vão assumir, mas igual você falou, tem alguém que tem culhão para assumir? Né? Justo, na nossa conversa eu estava falando, às vezes não tem. Às vezes não tem. Não, exatamente. E assim, aqui tem muito contrato de comodato. Até eu sei que às vezes é contrato de comodato de fachada, mas enfim, é contrato de comodato da propriedade rural. E assim, que tipo de cuidado o proprietário mesmo tem que ter antes de elaborar esse contrato de comodato? Ou na elaboração, então, porque o comodato ele é um empréstimo gratuito do bem, né? E assim, se você não faz esse contrato, pode até dar uso capião, né? Porque se a pessoa está lá de graça, você está deixando ela ficar lá muito tempo, não tem pagamento de nada. Então tem que ter um contrato. Ele tem que ter algum cuidado, assim, para fazer esse contrato ou não? É simples? Não. O que acontece? A maioria dos comodatos, as situações que me chegam, né? Ah, eu tenho uma terra em comodato, mas eu tô querendo tirar ele de lá. Sempre é isso. Tô querendo tirar de lá, porque antes, quando não tem problema, não tem intenção, ninguém faz nada, né? Tá tudo ótimo. Quando surge a intenção e o proprietário ele é um pouquinho cauteloso, o que ele faz? Ele vai atrás de um profissional, que seja advogado, contador, qualquer um que possa dar uma luz para ele, para saber como que ele vai fazer para pegar aquele comodato de volta. Ou ele vai direto no comodatário e pede a terra e tem um não, né? Pois bem, é claro que cada caso é um caso, mas, regra geral, tem que fazer o contrato por escrito. Por quê? Porque por mais que seja válido o contrato verbal do comodato, vai depender de provas, se for para o judiciário. E neste caso, são testemunhas, né? E aí, testemunha não dá para confiar. Testemunha é uma prova fraca. Por mais que nós não instruímos, eu não instruo testemunha, eu ouço para saber o que ela sabe, se é de interesse do nosso cliente, vai, se não, não. Mas chegando lá, se o juiz aperta um pouquinho, já começa a titubear e às vezes fala coisa que nem é verdade. Então, é muito frágil. O contrato de comodato, ele precisa ser escrito, porque senão, além do proprietário poder perder a terra, ele perde garantias. Existem questões no comodato que é assim, as pessoas falam, para que eu vou fazer de graça? Para que eu vou fazer contrato? Existem obrigações da terra que precisam ficar estipuladas, quem que vai fazer esse pagamento? Taxas, impostos, manutenção, até que ponto que está esse comodato? Tem tudo isso. No comodato eu posso deixar, por exemplo, o ITR para o comodatário pagar? Assim. Pode, ou pode qualquer outra taxa. Quando se vai fazer o contrato, aí a gente vai fazer com tudo, questão ambiental, vai fechar. Só que quando você faz um contrato de comodato simples, sem observar nada, se ele for bater no judiciário, você não tem garantia de nada, né? Perde a garantia. E eu anotei aqui algumas questões referente à perda de garantias mesmo. Por exemplo, tem as indenizações, né? Indenização. E aí, a questão de indenização, que é úteis, necessárias, no judiciário nós até conseguimos. Mas, por exemplo, um arrendamento tem uma garantia que é o direito de preferência. O comodato também, se fizer uma
um contrato com uma cláusula específica, pode-se ter ali um direito de preferência. E ele não tem contrato, não tem direito de preferência se resolver comprar a propriedade. Né? Entendi. E aí, E se não tem contrato também, igual esses impostos e tudo, é para o dono pagar, né? Não é para o comodatário. não tem regra, fica a Deus dará. Entende? E outra não é igual coisa. no contrato de locação, porque que aí é o proprietário que paga, se não está previsto. No contrato de locação urbana, você está falando, né? Isso, não é igual, então, não acontece assim. Existem taxas que são de manutenção de uso. Então, com certeza o judiciário vai dar para quem estava usando. Mas na briga você coloca tudo quando vai para o judiciário. Entende? Por mais que ele vá colocar, você estava fazendo uso dessa taxa de uso de energia, sei lá, no caso urbano, por exemplo. Ele vai colocar, mas na hora da briga vai tudo. E tem uma outra questão a respeito da retomada. Suponhamos que nós fechamos o contrato verbal e aí eu falo, Adriano, eu vou querer daqui a 4 anos. E aí eu chego daqui a 4 anos e você fala, André, você falou 4 anos, mas no dia seguinte a gente conversou novamente, e aí você falou 5 anos. Eu não vou sair daqui não. E aí? Né? E aí? E aí você tem que notificar. Você não fez nem o contrato por escrito, você vai querer notificar? Você vai notificar, mas vai ficar meio frágil isso. Então, o comodato, ele é muito frágil. Ele é muito frágil. Você tem que fazer com detalhes. Na questão urbana, o comodato, por exemplo, ele quebra uma usucapião, né? No rural, é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Né? E aí vai depender também das atividades. Porque o que eu já vi, né, em comodato, no arrendamento, quando a gente faz um contrato de arrendamento e um contrato de comodato bem feito, nós precisamos, no arrendamento especificamente, obrigatoriamente respeitar o ciclo da atividade econômica realizada naquela propriedade. No comodato, não. Deu 4 anos, pode sair. Pode sair. Entendeu? Então, é muito suscetível a prejuízos. Muito. Tanto para geralmente... quem está cedendo quanto para quem está na área, né? Então é interessante para os dois formalizar isso aí. Não, e assim, no final, no frigir dos ovos de uma ação, por uma briga de indenização, ninguém sai ganhando, não. Ninguém sai ganhando, porque quando uma ação judicial, o juiz verifica a propriedade, raramente ele dá justiça gratuita. E aí vai pagar as custas do judiciário e vai pagar mais o advogado. E mais oficial de justiça. E mais precatório, que às vezes a pessoa mora na outra cidade. Justamente. Vamos fazer contrato, minha gente. Vamos fazer contrato, que é mais fácil, né? E assim, você falou do arrendamento, eu vou colocar o comodato também. É importante fazer análise de solo, né? Você falou até, inclusive, para os pecuaristas fazerem análise de solo antes, né? Olha, Adriana, essa é uma questão que os meus clientes mais antigos, quando a gente vai renovar, eles já estão mais espertos, vamos dizer assim. E os agricultores, me perdoem os pecuaristas que assistirem essa live, mas os agricultores são mais abertos a fazer análise de solo, porque eles sabem que, até porque é bem mais importante, teoricamente, para eles. Não só análise de solo. Outros laudos técnicos que tiverem relação com a atividade econômica, eu sugiro que seja feito. Por quê? Porque dá segurança para todas as partes. Quando me chegam para fazer o contrato, geralmente é porque a pessoa já teve problema. Então eu não preciso convencer disso. Entendi. Mas quando eu preciso convencer, eu sou muito direta em falar o seguinte: eu vejo qual que é a análise de solo. Existe uma questão sobre a análise de solo em alguns estados a respeito dos laboratórios. Então, laboratório X é confiável, tem laboratório tal, tem que ser no tal que é mais caro. E o mais caro, às vezes, nem é tão mais caro. E aí eu faço esse levantamento, porque em 2 ligações a gente resolve isso. Vejo o valor, vejo o profissional que trabalha com o meu cliente, se ele não tiver, eu vejo com algum amigo agrônomo ou contador, alguém. E aí eu faço o levantamento e vejo quanto fica. E os valores do judiciário eu já sei de cor. E aí eu falo, olha, é isso. Dá uma segurança para o senhor e dá uma segurança para o seu parceiro, para o seu arrendatário. E é muito engraçado. Teve uma situação que a propriedade era explorada
no meio. Era uma parceria e a parte do parceiro era ali no meio. Uhum. E aí eu tava com dificuldade de entender. Eu falei, olha, eu preciso visualizar isso, porque nós somos na propriedade, era morro, e até onde que era o limite do quê? Ah, não! E reclamando já antes de fechar o contrato. Falei, cadê o georreferenciamento? Ah, tá aqui. Então vamos anexar essa parte. Ah, mas eu não quero deixar exposta para o meu parceiro o meu georreferenciamento, que eu paguei uma fortuna. Não é questão de vaidade, é questão de segurança jurídica. Não precisa deixar o georreferenciamento completo, não. Mas vamos deixar delimitado onde que ele pode e onde ele não pode ir. O que ele pode e o que ele não pode fazer. Porque a propriedade não tem cerca nessa parte. Então, são pequenas coisinhas, Adriana, que nós precisamos nos atentar na hora de conversar com o cliente, com o produtor, para saber exatamente os limites. Isso diminui muito o aborrecimento. Por quê? Porque dentro do contrato a gente já está limitando tudo. Se for bater no judiciário, mas já estava ali. E mesmo tomando todas essas cautelas, por vezes acontece de situações que a nossa imaginação não alcança. Não alcança. Eu ia falar, por mais que você tenha cuidado, às vezes ainda passa, né? Aí a experiência vai te ajudando. Porque se acontece num caso, agora você já sabe, ó, a próxima vez eu vou fazer dessa forma. É um checklist infinito que vai crescendo na listinha, assim, sabe? Mas tem que ser feito. Porque as pessoas são muito imprevisíveis, né? E na hora de fechar o contrato, é o que você falou, tá todo mundo bem. Mas depois, às vezes, pode ter uma intriga, pode ter uma discussão, e que se você não prevê como solucionar essa discussão ali no contrato, é só ir no judiciário mesmo. Você quer ver uma que dá problema volta e meia? Porteira aberta. Olha que bobeira. Porteira aberta. Isso tem que ficar no contrato. Deixo qual que é o problema que tem lá? Geralmente com o outro dava esse problema da porteira. Então tá. Tantas vezes porteira aberta, notificação, ou se não vai aumentar o valor do 20 tantos por cento anual em decorrência. A gente já vai dirimindo. Porque cada propriedade tem a sua peculiaridade, cada atividade tem a sua peculiaridade, cada grupo familiar ou empresarial tem um modo de proceder. Então, são várias questões. Só me explica, esse porteira aberta é o cara sair do passe e não fechar e o gado pega e vai embora? É isso? Essa porteira? Ou ele pode passar livremente. Servidão de passagem. Ele pode passar, entendi. Ele pode passar livremente ali na propriedade. Servidão de passagem, que não tem opção. Propriedade truncada. Entendi. Mas ele tem que deixar passar, só que ele quer limitar a quantidade de vezes. Não, ele deixa passar quanto for. Só precisa que feche a porteira. Por quê? Porque o filho vai com os amigos, vai com não sei quem, não fecha a porteira e o gado vai, entendeu? Esse tipinho de coisa que vai bater no judiciário por uma rescisão contratual sem necessidade. Entendi. É complicado. E assim, mudando assim um pouquinho de assunto, no arrendamento tem uma polêmica que eu queria que você falasse um pouquinho para nós, é com relação à forma de pagamento. Quando eu fiz faculdade, eu tinha muito em mente que não podia ser pago em sacas de soja, mas o que eu vejo é contrato em saca de soja. Eu queria assim que você tentasse explicar um pouquinho para a gente entender, pode ou não pode prever em sacos de soja? O pagamento eu vou falar, mas eu não sei se eu vou ajudar muito, não. O que acontece? O nosso Estatuto da Terra e o decreto regulamentar, ele determina que o valor, ele deve ser estipulado, porque o arrendamento, ele é como se fosse, na Receita Federal, uma locação urbana. Então, ele deve ser estipulado um valor X, podendo ser pago no equivalente em produtos. Só, Adriana, que assim como você vê aí, quando eu comecei a atuar no direito agrário, eu só vi contratos estipulados em sacas de soja. E eu até brinco muito de Juvena, ia conversar com os colegas mais experientes. Ia lá, fulano, mas por que tá aqui? Por que a maioria é assim e ninguém me falava, Andréia, nós fazemos errado. Ninguém me falava, todo mundo falava, pois é, né? É assim, é assado. E eu pensando, como que eu vou elaborar um contrato sabendo que está errado? E aí, a forma de me proteger e conversar com e deixar claro para o produtor é deixando claro para o produtor que aquela cláusula
ela é nula, hoje ainda, e explicar para ele quais são as decorrências daquela cláusula nula, que eu vou explicar aqui. Mas é uma forma de deixar tudo isso muito bem claro. E, além de explicar, fica a dica, explico por e-mail, mando por e-mail. Tudo que pode causar nulidade, para o cliente não falar que não foi avisado. Existe, sim, um movimento para que haja essa modificação, já houve, enfim. Existem profissionais que concordam com essa mudança. Eu vou ser muito honesta em dizer que para mim não faz diferença nenhuma. Eu tenho que fazer o que a lei manda. Né? Se a lei mudar, falando, olha, pode ser em produtos, ótimo, acharei ótimo, com índice tal, porque tem que trazer o índice de correção tal, para ninguém ficar colocando o índice que quiser. E, às vezes, ou para região também, ficar livre, né? Livre de se você for colocar, porque a questão só para, às vezes o produtor não entende, mas a questão de ser muito complexa essa estipulação em sacos de soja, porque o valor oscila muito, né? E igual agora, olha o preço que tá, né? O soja, por exemplo. Aí acaba que o arrendamento ele fica muito oneroso, né? Igual Exatamente. Você falou, que ele é equivalente a um aluguel urbano. E o aluguel é preço fixo e ele se atualiza pelo IGPM, ou sei lá, algum índice. Justamente. Né? É por essa questão, para não ficar tão desigual entre as partes, seja até às vezes para o dono da terra que o soja vai estar lá embaixo, muitas vezes, ou seja para quem está pagando que vai pagar um valor muito alto, né? Você sabe que eu não trabalho muito, eu trabalho mais com direito agrário mesmo, eu não trabalho tanto com agronegócio. Mas nessa alta aí da soja, eu não tive como não fazer análise dos meus clientes, né? Sobre esses contratos, a questão da possibilidade de rescisão. Então, algumas peculiaridades aí que eu acho que eu nem preciso falar, que eu já vi um monte de gente falando, né? Então, quebra de contrato nunca é bom. Mas, voltando à questão da cláusula que estipula valor. Muito se sabe que assim, o contrato vai ser nulo. Não necessariamente o contrato todo é nulo, mas perde-se muito direito. E o que eu explico para o produtor, antigamente eu achava que ele entendia, mas ele não entende, é que o contrato ele deixa de ser um título executivo e passa a ser um título que ele vai ter que ser reconhecido no judiciário. O que isso quer dizer em miúdos? Nós não vamos poder exigir o valor sem questioná-lo. Ou seja, primeiro seria necessário entrar com uma ação de conhecimento para poder liquidar aquele valor, ou seja, uns 2 anos, uns 2, 3 anos nessa ação de conhecimento. Depois que o juiz de fato conhecer que é devido àqueles valores, reconhecer, aí sim entra com uma ação de execução. E aí já se vão 5 anos pelo menos. Então, isso deve deixar claro, porque quando nós falamos assim, a cláusula é nula de plano de direito, não é mais um título executivo, não é todo mundo que entende. Então, nós precisamos deixar claro para o produtor isso. O que significa que nós vamos ter que entrar com um processo antes para o juiz reconhecer esse valor, para nós poder deixarmos ele com o valor certo, para ele se tornar de novo um título e nós entrarmos com a execução do valor que o juiz falou que deve ser pago. E aí atualizar... Ou seja, demora mais tempo, né? Demora mais tempo. Muito mais tempo. Muito mais tempo. É isso. Então, não é inteligente, Mas todo mundo faz? Todo mundo faz. E aí, cada profissional, ele verifica a forma que ele vai fazer, a forma procedimental, para ele se proteger judicialmente. Porque nós, profissionais liberais, agrônomos, contadores, advogados e afins, nós não podemos esquecer que temos responsabilidades. O advogado, no que tange à obrigação, à elaboração de contrato, é diferente do judiciário. Eu estava verificando, porque eu estava conversando com um colega a respeito disso, eu falei, olha, a nossa obrigação é objetiva. Ele falou, não, é subjetiva em elaboração de contrato. Fui atrás. E tem julgado, sim. A nossa obrigação em elaboração de contratos é objetiva. Isso significa que se um produtor rural ele tem um prejuízo muito grande em decorrência de um contrato mal elaborado, e aí, além de nos representar na OAB, ele pode judicialmente falar, olha, esse profissional, ele se meteu a fazer um trabalho que não sabe, eu tive um prejuízo de tantos milhões e agora eu quero esse valor. É objetiva porque independe se provar culpa ou não, né? Exatamente. Então, assim, essa cautela precisa ter, nós precisamos conhecer. Aí, outro dia me questionaram, então eu tenho que saber tudo. Não, você não tem que saber tudo. Pelo menos você tem que ter disposição de aprender tudo a respeito daquele contrato que você está elaborando para poder dar o máximo de segurança e saber que não deixou nenhuma ponta solta. Eu acho isso extremamente importante. Você falou pegar alguma coisa, assim,
formalizada, que você orientou o cliente, né? Que ele, Sim. né? Para você se resguardar também, né? É que eu comentei com você, né, da respeito da declaração. Uhum, Eu geralmente uhum, eu coloco por e-mail todos os pontos controversos que eu já expliquei para ele em reunião. Né? uhum. Então eu falo, conforme expliquei para o senhor, a reunião no dia tal, a cláusula tal, nananana. A mesma coisa acontece, por exemplo, se a gente faz um pente fino na parte, e aí eu fiz um pente fino. Você me chega, Adriano, fala assim, André, eu quero fazer um arrendamento com fulano, com fulano e com a esposa. E aí eu falo, tá bom, Adriano. Aí eu, no decorrer do processo eu vejo que nem sempre nós conseguimos encontrar tudo, né? Mas suponhamos que eu verifiquei a capivara, como vulgarmente fala, e eu observo que tem um tanto de execução, que ele está se escusando. E aí eu viro para você e eu falo, Adriana, tem um tanto de execução, ele está se escusando, já está se escondendo do judiciário. É Você quer? falar, tudo Não, bem, eu eu quero. quero, eu Uhum, quero, eu quero. uhum. E aí? E aí é fazer, faz por e-mail, deixando claro isso, mandando para ele. Eu já fiz uma declaração, constando tudo, deixando bem claro que ele sabia muito bem que aquela pessoa não era solvente, né? Que a pessoa era um insolvente, o CPF e tal, juntei tudo. Por quê? Porque nós precisamos nos proteger. Nós protegemos o cliente e seria muito exigioso não ver um jeito de nos proteger, né? Mas uma coisa que eu acho fundamental, Adriana, é ser muito transparente. Sabe aquelas Uhum, conversas difíceis ou tocar num assunto que você vai deixando? Não dá. uhum, Você uhum. você tem que falar. Olha, é assim assado. Olha, se der errado, vai acontecer isso. Se der assim, vai acontecer isso. Isso eu acho extremamente importante. Porque nós não temos o controle de nada. E para o judiciário mudar o entendimento é daqui para ali. Para mim. É. Tem Entendeu? uma colega que colocou que colocar cláusula trava é importante, Ah, considerando o A mercado. Naire. A Naire? É. Naire, É, aham. ela é uma colega que eu fiz aqui pelo Instagram. Ela trabalha com regularização fundiária no Pará. Ó, Hum. parabéns pelo trabalho, viu, Nari? Perdão, pode concluir que você está falando. Me Não, eu empolguei. falei que ela falou assim que colocar cláusula trava é importante, considerando o mercado volúvel, né? Isso se for prevista a cláusula do pagamento em sacas. Seria isso? É assim, é importante. Sempre é importante porque tem questões que a gente tenta remediar, Uhum. né? Tem alguma pergunta antes? Eu não enxergo e eu não faço muito esforço para Não. enxergar aqui, porque eu sei que eu vou ter Não, não, dificuldade. não tem não. Se tivesse, eu ia ter perguntado. E assim, pegando essa deixa assim, você tem outra frase que você fala que é ninguém vira pedra. Eu queria que você explicasse, que eu achei Ai, muito essa legal. frase. Mas sabe o que que acontece? É porque assim, é, quando eu vou ter uma reunião com a família, com o cliente ou com o grupo, eu sempre observo a pessoa que tem voz de mando. E geralmente são os mais velhos. E tem assuntos que eles não abrem mão. Tem questões que eles não abrem mão. Mas nós vemos que eles são muito frágeis. Por exemplo, eu já fiz alguns documentos que eu pedi atestado médico, né? Uhum. Porque não só em contrato, em testamento também. Testamento tem uma briga aí porque fala que não precisa, porque o tabelião ele tem fé pública, ele está atestando ali que por mais que seja de idade, mas assim, o seguro morreu de velho, eu peço. E em Uhum. outras questões contratuais eu já pedi também. E aí, para tocar em assuntos sensíveis, Mas isso aí é para você provar que a sanidade mental da pessoa, assim, que a ela tá sanidade lúcida. mental, Uhum. sanidade mental. E aí, para tocar em assuntos sensíveis, que é morte, eu acho muito, ai, na falta do senhor, e eu já falo brincando, eu falo assim, olha, o senhor, ninguém vira pedra. O que o senhor tem aqui, o senhor vai, a terra vai ficar, o seu legado vai ficar. Que legado que o senhor quer deixar? Porque ninguém vira pedra. Para poder entrar nessa conversa, sabe? Eu sempre falo isso brincando para Uhum. poder quebrar o gelo. E funciona, assim, os meus clientes já sabem, não, doutora, vamos. Inclusive, eu tenho uns clientes antigos que eu falava, não, não querem fazer holding nem uso capião, porque não querem perder mesmo. Então, eles querem deixar, fazem testamento e pronto, acabou. E aí a gente tem que respeitar, né? Porque
tem voz de mando ainda e não vai fazer diferença se deixar tudo organizado. Aí ele me ligou, doutor, eu sei que eu não vou virar pedra, então vamos agilizar aquilo lá. Eu falei, então vamos agilizar. E assim Ai, que vai indo. bonitinho. Aham. Não, mas é interessante, é um jeito de quebrar o gelo, né? E É, fica legal, é interessante. porque E assim, na verdade, é muito trabalho, Adriana, é muito amor. Tem proprietários idosos, nem tanto assim, às vezes com 60 anos, que eu considero novo, você vê que a pessoa ama aquilo, dá o sangue, sabe? É um apego, então é uma forma de enaltecer o trabalho, porque é um legado sim que deixa. Se tiver uma boa organização, às vezes a pessoa tem um tanto de terra arrendada porque nenhum herdeiro quis. Então a gente tem que fazer um contrato melhor ainda para saber como que vai funcionar isso depois. E infelizmente nós não estamos no mundo ideal que dá para fazer uma holding bonitinha. Não, não é assim, infelizmente não é assim. Então, dentro da realidade de cada produtor, de cada região, a gente tem que ver o que, que dá para fazer por eles. Eu acho que é a nossa obrigação, senão vamos fazer outra coisa. e assim, quem mais te procura? É o dono da terra ou é quem vai estar explorando a terra, assim, quem vai explorar? Quem mais se preocupa com o contrato e deixar as coisas O mais dono, o o dono? proprietário. Geralmente é o proprietário. O arrendatário eu faço muita consultoria para parceiro outorgante, para parceiro outorgado. E, e para arrendatário, muita consultoria mesmo. Agora, que contrata para fazer o contrato é o proprietário, porque geralmente ele já teve algum problema. Então ele já me chega falando o problema que ele teve. Que ele não quer, só que a gente tem que ver o geral, porque se focar só naquele problema, a gente deixa descoberto outra coisa que pode dar problema também, né? Não, é, exatamente. É. Eu até Então, quero que você deixe para o final, para você falar o que que é mais importante, mas eu queria que você falasse o seguinte, lá no seu escritório, você é sozinha, você tem parceiro, como que você funciona? eu É, tenho. você até me falou da advocacia artesanal, não é a primeira, das que passaram aqui, você é a terceira que falou que faz advocacia artesanal, acho que está um pouco na moda, essa questão de preocupar mais com os detalhes, com a situação de cada cliente, não ir fazendo uma coisa meio geral para todo mundo, né? E você me falou que você faz, né, essa advocacia artesanal. Então, você sabe que isso foi uma coisa que aconteceu, não foi uma coisa que eu decidi. Por quê? Porque eu queria uma forma de trabalho que eu me sentisse feliz. E como eu fiz estágio em escritório grande, órgão público, eu já sabia o que eu não queria, né? E o que eu queria. E os imóveis, em geral, eles estão na minha vida faz muito tempo. Por quê? Porque eu fiz curso de transações imobiliárias antes de me formar. Então, eu já tinha noção de questão de imóveis. Nunca atuei como corretora, porque quando eu, graças a Deus, saí da faculdade, já passei na OAB, mas eu agreguei muito conhecimento e muitos contatos também. Então, eu já comecei na faculdade, eu já revisava contrato, para falar a verdade, de colegas, de conhecidos, já revisava. E aí, quando eu fui para os imóveis rurais, eu tive que agregar outros conhecimentos totalmente diferentes. Eu tive que me debruçar mesmo. Eu falo que eu fiz uma outra faculdade, porque na faculdade a gente não vê nada, né? E eu penso assim, Adriana, sem saudosismo, mas sendo realista, nós precisamos ter prazer em acordar de manhã para fazer alguma coisa, né? E aí eu atendi nos meus primeiros anos um caso de família, para nunca mais. Foi aquele dia eu falei, não é a advocacia que eu quero para mim, uma carga emocional muito grande, Muito não sei grande, eu também lidar. Não, concordo, eu também não concordo. sei lidar. Eu gosto da propriedade, que é assim, é assado, é mais objetivo. Eu tenho esta dificuldade, vamos dizer assim, né? A carga emocional é menor. A parte. Então, quando eu fiz aquele atendimento, eu falei, bom, não é isso que eu quero para mim. Sabia que não queria um escritório grande para ficar gerindo muitas pessoas, não queria. Porque eu já tinha trabalhado no escritório assim e eu vi o que os meus chefes passavam. Então eu falei, bom, vou trabalhando de um jeito, do jeito que eu trabalho eu dependo muito de mim, isso é ruim, né? A pessoa centraliza, então fica com certa dificuldade de tirar o que poderia estar delegando. Mas eu tenho sim uma sócia, nós temos ações judiciais ainda em andamento, mas
devido ao meu posicionamento nas redes sociais, as pessoas às vezes querem a minha consultoria, o meu atendimento, e aí eu não tenho como terceirizar mesmo. E por esse motivo, a advocacia foi ficando artesanal, como minha amiga falou para mim, foi ficando meio artesanal, porque eu não vejo de outra forma para elaborar um contrato se eu não sentar com o cliente pelo menos uma hora para especular tudo da atividade dele, solicitar o que eu preciso para analisar e de fato fazer um contrato que vá protegê-lo. Eu não vejo, senão eu acho que eu prefiro fazer outra coisa, né? Porque Não, e tem eu que ter achei assim sentido. bem bacana, porque vou te falar bem claro, eu nunca tive contato com um advogado que faz contrato que é tão cuidadoso quanto você, sabe? Assim, Ah, que se obrigada. preocupa a longo prazo. Geralmente, assim, eles Obrigada. pedem os dados básicos, põe no modelinho ali e é isso aqui, tá tudo certo, Não, é né? o que eu recebo, mas assim, nossa, eu acho que hoje a minha advocacia ela é bem pontual, né? Geralmente eu recebo, trabalha com crédito? Não, não trabalho com crédito. Mas entendo porque eu preciso, porque se eu pego uma matrícula, tem lá uma hipoteca, Uhum, preciso entender daquilo. Então, na verdade, por mais que a gente trabalhe no nosso quadradinho, nós precisamos compreender toda a uhum, cadeia, né? E uhum. eu não sei se eu acho que eu comentei com você a respeito da arroba, eu fiz um post a respeito da arroba, vários colegas vieram falar, André, eu não sabia como que era calculada a arroba, o cálculo da arroba do boi, e isso, aquilo. Eu falei, aí eu Que fiquei descontava a pensando. carcaça, né? Eu vi esse É, post seu, aham, eu achei bem aí, bacana. aí, Eu também e não eu, sabia, para falar bem a verdade, assim. pois é, eu aprendi porque eu tive que colocar no contrato. Eu Uhum. tive que colocar algumas questões no contrato. Eu precisava saber como que funcionava. Então eu fico pensando, poxa, vamos aprender e não custa, né? É matemático um pouquinho, mas dá para aprender para colocar e proteger o produtor. Eu peguei um inventário para fazer uma análise dos contratos lá dentro. Eu vou falar para você, eu quase chorei. Por quê? Porque as estipulações das arrobas estavam de qualquer jeito. E foi, Uhum. assim, foi desidioso, eu fiquei com dó. Perdeu-se muito dinheiro, muito dinheiro. Não adianta ficar questionando algumas coisas que não tem prova, né? Então, vamos fazer certinho. Vamos fazer certinho para não sobrar para ninguém. Né? Não tem almoço de graça. Alguém vai pagar o negócio. Alguém vai pagar. Sim, eu concordo assim contigo quando você fala, por exemplo, ali a gente se depara muito com a questão contábil, né? Porque como a gente mexe com a parte gerencial, você não gosta de gestão, eu já gosto bastante da gestão. E se você não sabe do direito tributário, não sabe um pouquinho de contabilidade, você não sabe fazer uma gestão. Então, é o básico. Então, você tem que entender. Não que você vá atuar, né? Você não precisa ser um contador, entender tudo, mas Mas aquilo preciso que te entender. afeta, sim, né? Aquilo que te afeta, você tem que saber, Ó, né? os contadores que trabalham com os meus clientes, eu vamos sentar, vamos conversar. Tem uns assim que viraram amigos mesmo, porque nós precisamos ter essa troca. Um sistema novo que muda, que a receita muda, eu preciso saber como que está funcionando isso daí. Me explica, porque pode ser que num determinado momento, quando eu vou elaborar alguma cláusula, alguma questão, eu posso inserir. Parece bobo, Adriana, mas é assim que funciona. Por isso que é Sim. E todo manual. contrato, você conversa com o contador do seu cliente ou não? Depende da complexidade do contrato. Tem casos, por exemplo, tem clientes que o contador é de outro estado. Aí eu falo, vamos marcar uma hora. Uhum, Precisamos conversar. Eu fico, não vou te mentir, tem uns que fogem. E tem cliente uhum, também, já aconteceu, do cliente chegar em mim e aí eu conversar com ele tudo e ele falar muita coisa. Doutora, muita uhum. coisa, você pede muita coisa, vai embora. E depois ele volta. Doutora, pelo amor de Deus, aqui o contrato. A senhora lembra daquela vez? Então, eu fiz. Aí traz o contrato que ele não fez comigo, fez com Uhum. outro. E aí a gente vai tentando. Aí vai ver se cabe um adendo. A gente vai ver o que dá para fazer. Nesse caso desse que você falou do contador, eu lembrei. O contador dele é de fora. O contador dele estava fugindo de mim. Eu falei: olha, é o seguinte, eu preciso que você me dê algumas informações, seja muito objetivo e claro. E aí eu vou ou pelo telefone, ou videoconferência, eu gravo a ligação, preciso que você sustente, porque eu não tenho como colocar uma coisa dentro do contrato que não é da minha técnica, questões Uhum. contábeis. Eu preciso da sua responsabilidade. Aí a gente mas no final dá certo. Dá um Uhum. apertinho,
a gente consegue. Às vezes não tem contador. Tem estado que não é obrigatório o produtor rural ter contador, né? Uhum. Aí a gente vai. Geralmente tem uma esposa mais diligente, tem alguém, e a gente vai vendo o que faz. Interessante. E o que você falou, assim, o que é mais importante no contrato? Você já tinha me falado que o contrato é o último, né? E o que é mais importante, né? Ai, Adriana, é tudo. Por quê? O que acontece? Por que eu falo que é o último? O que acontece na prática? O colega ou o produtor chega, eu preciso de um contrato, doutor, assim, eu preciso. Para a semana que vem. Ah, porque o fulano vai estar na cidade, a gente precisa reconhecer. É assim, né? Tipo, para ontem. Aí eu vou conversar, para saber se precisa para ontem mesmo. Por quê? Porque sentar para elaborar o contrato é a última parte. Fazer um contrato grande, qualquer um faz, é só jogar no Google. Fazer um contrato que seja sucinto, objetivo, precisa de tempo. Por quê? Porque esse trinômio que eu conversei com você, das partes, da propriedade e da atividade econômica, cada um tem um monte de questões que precisam ser levantadas. Das partes, contrato de compra e venda também, né, de propriedade, das partes, da propriedade e da atividade econômica. Isso não é feito do dia para a noite. Essa análise não é feita do dia para a noite. Depois de tudo isso é que a gente vai sentar para elaborar o contrato. E aí, nesse meio tempo, tem conversa com o contador, com o agrônomo, com a família, se é propriedade familiar. Às vezes nós percebemos que o produtor está fugindo de alguma conversa difícil, de alguma questão que ele quer deixar passar. E aí a gente tem que chegar e falar o que o senhor não está querendo, ou o que o senhor está querendo. Entende? Por exemplo, aconteceu uma situação da minha cliente virar para mim e falar, doutora, eu quero brigar. Não importa quanto eu vou gastar. Entende? Ela foi direta comigo. Eu estava tentando resolver e ela estava complicando. Eu dava a solução, ela dava dois problemas. Ela falou, eu não quero facilitar a vida do arrendatário. Eu quero brigar. Não importa quanto eu vou gastar. Então a gente precisa ter um diálogo muito direto, muito reto com ele. Para a gente fazer o nosso serviço de forma eficaz. Entendeu? Então tudo é importante. Do cliente, né? Do cliente. Então tudo é importante. A parte é importante porque se passa batido uma insolvência e aí a propriedade é importante, às vezes tem uma questão ambiental e ele não sabe. A atividade econômica é importante. A atividade econômica eu estudo bastante. Por quê? Porque aqui, quando é para cá, é mais agricultura, pecuária, mas às vezes tem umas questões em outros lugares, de outras atividades. Outro dia eu fiz uma consultoria de plantação de mandioca. Então, você tem que ver o ciclo daquilo para saber como que vai funcionar, como que é feita. Então, são questões que não dá para fazer a qualquer nota. Por quê? Porque tem que seguir a premissa de que todo contrato é feito para ser questionado no judiciário. E se for questionado, ele vai proteger o seu cliente, a outra parte? Ele está justo? Né? Porque se ele for tendencioso, não vai proteger. Tem que estar correto. Né? Quem não deve, não teme. A Thaís Felício aqui falou que os melhores contratos são da Andréia. A Thaís, ela é minha parceira em contratos. E lá em Costa Rica, na região dela. Ela é muito articulada. Ela é uma das minhas parceiras que mais me demanda. Ela é em Goiás? Não, é no norte daqui do estado. E é no norte, Thaís? Estou falando bobeira. Mas a Thaís, nós elaboramos muito contratos. Eu faço com ela bastante ainda contratos urbanos, porque a minha origem é de imobiliário, né? Então, os contratos urbanos eu tenho uma facilidade maior e eles demandam menos que um contrato rural. Então, as questões são mais norte mesmo. As questões dos contratos urbanos são mais objetivas. E a Thaís, ela é impressionante. Ela chega com essas histórias mirabolantes que a nossa criatividade não alcança. Um beijo, Thaís. Obrigada por você estar aqui prestigiando. Naira, eu quero agradecer também. Eu vi umas fotinhas de umas pessoas que eu não consegui ler o nome, mas de pessoas que me acompanham. Então, eu quero agradecer a todo mundo que me acompanha, que veio aqui nos prestigiar. Eu acho que teve bastante seguidor seu mesmo que entrou aqui. Então, eu não consigo ver o nome, mas eu vejo a fotinha, aí eu reconheço. Thaís está rindo que é verdade. Eu acho que você já deu uma respondida, mas para finalizar aqui,
Então não basta, por exemplo, eu ir lá no Google, pegar o modelo do contrato, ou pedir para o meu filho colocar, porque provavelmente esses modelos não vão me proteger, né? Vai estar faltando Isso, muito detalhe, né? isso é efeito psicológico, sabe assim, para falar que não fez? Isso é efeito Hum, psicológico. Porque de proteger mesmo ele não vai. Ele vai deixar brechas soltas. E a questão, tem contratos que é melhor não ter feito, uhum. Às sabe? vezes piora a situação, né? É, que eu falo assim, é lastimável mesmo. Quando não é um profissional que faz, e eu não estou falando profissional do direito, Adriana, porque eu sempre falo isso. Tem contadoras que fazem contratos com primor. Sim, com primor. E tem profissionais, infelizmente, que pela necessidade pega o trabalho, sabe? Eu não vou julgar. Mas assim, Uhum. procure estudar para não fazer bobeira. E a leitura de um contrato, ela é muito característica. Eu que sempre pego, eu sei quem fez. Então, por exemplo, do Goiás, determinada região, eu já sei mais ou menos que é um determinado contador que faz tudo lá. Uhum. Entende? Pela leitura, você já vai é, é, identificando, sabe? Você já começa a saber o tipo. Então, isso é primoroso. Da mesma forma que nós sabemos identificar um contrato bem feito, a gente sabe identificar um contrato mal feito. Né? Vamos ficar conhecido no mercado por um profissional que faz um contrato de qualquer E eu jeito. achei super interessante você trazer a palavra design para dentro do contrato. Essa palavra ela Nós está entrando em combinamos. todos os meios, inclusive no rural tem o design thinking, que é o design estratégico, e aí vem esse o design, a arquitetura ela está entrando em todos os lugares por conta É, do detalhe, do visual, né, igual você ó, falou. eu sempre estudei muito o direito, material, e eu estudei muito o mundo do agro mesmo. Eu frequento mais o sindicato rural do que a OAB. E faço curso, Uhum. fiz curso de classificação de grãos, de manejo de pastagem, faço curso de tudo, para eu poder, de fato, entender a propriedade. Então, meus contratos sempre foram muito minuciosos nessa parte. Mas eu fiz um curso, nunca fiz curso de contrato agrários. Eu faço curso de tudo. De tudo que eu vejo que vale a pena, eu faço. No início da pandemia, eu fiz um curso sobre contratos de sociedade. O que eu trago para o mundo do agro, sabe? Uhum. E tinha essa parte do design. E aí eles falavam muito dos contratos de banco, que hoje estão muito diferentes, e mostrou lá um específico, colocando a casa. Não é só desenho, né? As pessoas acham que design para facilitar a leitura é só desenho. Não é só desenho. Tem uma outra série de questões. Então, A quando fonte, cabe né, que você a utiliza. fonte que usa as cores, a Uhum. divisão dos parágrafos, Uhum. é, enfim, uma série de questões. Quando cabe, no mundo dos contratos imobiliários, existe o quadro resumo, né? Que geralmente é o quadro resumo, mas não vem dentro de um quadro. Eu ponho dentro de um quadro. Eu faço um resumo, um resumo, um quadro Uhum. resumo. Então eu conto ali o que for necessário. E isso eu observo que facilita muito a O leitura. entendimento das O partes, né? entendimento das partes. Uhum. E se for bater no judiciário também, porque não tem juiz que fique lendo um contrato de 15 Uhum. laudas com uma fonte Laudas, 11, né? né? Uhum. Então, o que a gente pode facilitar de forma gráfica, visual, é melhor, né? É melhor. E aí eu tenho trazido. Dá mais trabalho? Dá muito trabalho. Mas é compensador. É compensador. Você vê olha, é muito gratificante, assim. Eu fico muito feliz quando eu entrego com a pastinha, a Thaís sabe. Nós entregamos o contrato na pastinha, que faz isso, faz aquilo assado. Eu falo, ai, é prazeroso você saber que está entregando um trabalho com qualidade, que pelo menos por 10 anos ali, o cliente, dependendo do contrato, né? Eu sempre faço contratos com longos, geralmente, e o cliente está protegido. E aí tem uma questão que é muito importante. Não são todos os produtores que são diligentes, que ficam acompanhando. Eu geralmente acompanho, ainda que o meu cliente ele não sabe. Na verdade, se tiver alguém aqui agora, ele vai saber. Mas geralmente eles não sabem, mas eu acompanho. Então eu faço uma varredura. Se eu vejo que A está na época execução de do fazer contrato. uma notificação, eu falo, o senhor tem Uhum. interesse no quê? Vai fazer uma notificação? Vai permanecer com arrendamento? Não vai? E aí, Uhum. agora é o momento, não vai adiantar depois, não tem ação de despejo que vai tirar o rapaz de lá. Então a gente vai Uhum.
E é assim que vai, sabe? É uma dança, na verdade. Nossa, eu achei muito interessante. Isso é bom a gente trazer para as pessoas terem um olhar mais crítico também na hora de ir atrás do profissional, pegar alguém de qualidade que realmente cuide de você e que entenda esse diferencial, né? Porque às vezes, igual você falou assim, eu peguei uma fala que um colega você falou assim, agora eu entendo o valor, né? Ah, Porque tem é. muito, né? Tem muitos profissionais assim. Esses dias eu vi uma mulher falando, uma pessoa bem simples, falando que tudo na vida tem preço e tem valor, né? Então, assim, a gente tem que aprender a diferenciar isso aí e ter um olhar mais crítico, né? Eu gostei demais do jeito como você trabalha. Eu vou tentar trazer um pouquinho para a nossa área isso aí. Eu sempre fui muito crítica, mas eu sempre fui muito criticada por ser muito crítica e eu acabei deixando muita coisa para lá ao longo da vida. E quando eu vejo alguém que foi firme e conseguiu atuar nessa área, sendo mais detalhista, mais cuidadosa, eu fico assim encantada. Adriana, você sabe que tem colegas que eles falam, nem vou na Andréia, porque senão ela vai, esse contrato, porque tem que minuciar. Se você que Uhum, fala, não precisa fazer a varredura da parte, não precisa, porque eu já sei. Então tá, e eu coloco isso por e-mail, que eu não fiz, porque uhum, aí já está constando. Mas uhum, quem teve prejuízo não vai reclamar. Quem me chega uhum. geralmente é porque já teve prejuízo. E eu sempre falo assim, eu vou fazer o contratozinho, mas a gente vai fazer um raio-x, tá? Vamos fazer um raio-x para ver como é que tá essa propriedade aí. Falo brincando, mas Eu é isso gostei dessa mesmo. palavra, o raio-x mesmo, né? O raio-x da situação, É, da propriedade, da atividade econômica, né? Das partes. É e a importante gente não ter. tá para prejudicar o produtor, né? Já aconteceu também, Uhum, eu tô falando muito com a coisa, você me corta, mas já aconteceu do meu cliente, ele tá enganando o contador. E aí ele não queria falar para mim. uhum, E aí eu achei muito estranho. E aí eu falei, eu não tô aqui para lhe julgar, não. Quem sou eu? Não sei quais são as suas necessidades, mas eu preciso que o senhor me conte a verdade, porque a gente vai tentar arrumar a bagunça que o senhor fez. Senão vai uhum. estourar mais para frente. Então vamos aí. Então nós precisamos ser muito honestos, muito diretos assim. Muito diretos. É muito difícil isso acontecer, mas já aconteceu. Então o que a gente precisa é de transparência. Fazendo o certo, não tem problema. Não dá, se a gente prevenir o outro, deixar de fazer, se nós não, a gente precisa falar, olha, nós estamos fazendo assim, ou nós estamos deixando de fazer, pode culminar nisso, nisso e nisso. Tá claro? Tá claro. Então tá, vamos seguir. Ah, não, vamos deixar de fazer, pode dar nisso, nisso e nisso. Tá claro? Tá entendendo? Tá. Então vamos seguir. É assim que tem que trabalhar, né? Tem que ser muito É. honesto. Não dá para, porque o advogado ele já tem uma má fama, né? E geralmente são Uhum. tantos problemas que a gente tem no nosso dia a dia que eu até entendo às vezes um colega, tá, sabe quando você fica assim, ai, é tanta Anestesiado, sei. coisinha que deixar isso é Uhum, pequeno. Nunca é pequeno, uhum, uhum. infelizmente. Tem que cuidar de cada detalhe, né? Uhum. E cada dia eu ando vendo isso em todas as situações. É importante a gente não ter preguiça, até para o agricultor, né? Ele tem que preocupar com os detalhes da propriedade dele. O detalhe, né? Eu ouvi uma frase esses dias que o inferno é o detalhe, né? O inferno não, falou assim que o É, capeta é o detalhe. tá no detalhe. É verdade, viu? Então, assim, tem que prestar muita atenção. E eu agradeço muito, André. Foi muito prazeroso conversar contigo, te conhecer. Espero que um dia a gente tenha a oportunidade de se conhecer pessoalmente, Passar essa né? pandemia, né, com a graça de Deus, acontece Uhum. aí um evento que a gente se esbarra, se Deus quiser. Sim, com certeza. Eu Agradeço a todo mundo quero, que nos acompanhou também, pode falar. eu quero agradecer você pelo convite. Eu fiquei muito encantada com o seu trabalho, porque o seu trabalho facilita o meu. Então, quando eu Uhum. peço dados para o meu cliente, ele não tem, se ele tivesse uma Adriana na vida, uma Rural Organiza, facilitaria Uhum. muito a minha vida. Então, eu quero dar parabéns também para você e para sua sócia pelo trabalho realizado. Eu percebi que você também é bem criteriosa e tem Uhum. coisas que alguém tem que fazer, Tem. né? Uhum. Uhum. E é o que você falou, fazer aquele que gosta, que a gente tem prazer, a gente tem que É, acordar cedo e ter o ânimo de ir atrás, né? é, Fazer a diferença na vida da outra pessoa, naquilo que a gente consegue, é o é que naquela importa. família que trabalha, às vezes tem Uhum. 3, 4 gerações, não dá para deixar, não, tem que É fazer direito. verdade. Uhum. Mas brigadão Tá a bom? todos, agradeço aí vocês a nos acompanharem. Quem quiser segue a Andréia lá, o Instagram dela é bem bacana, ela dá muitas dicas, né? Eu já falei no início, mas quem não estava no início, segue ela lá. Ela fala que Instagram não paga as contas,
né? Que ela aparece lá de vez em quando, mas quando ela aparece, ela dá bastante dica Ai, interessante. você sabe que não dá mais, mas me traz cliente, você acredita? Me traz muita consultoria. Faço muita consultoria. Mas é isso. Exatamente. É isso. Gente, boa noite, beijo, brigadão. Obrigada, gente. Fica com Deus. Até Até mais. mais. Tchau.